Olá pessoal, tudo bom? Há alguns tempos atrás a gente apresentou aqui um vídeo nesse canal sobre Deus. Será que Deus existe? Será que Deus não existe? Isso por causa daquele livro do Richard Swinburne chamado Deus Existe? Esse é o título do livro. É uma pergunta intrigante, enigmática. E hoje nós vamos falar sobre Jesus Cristo. Jesus existiu ou não? É esse o título da obra desse autor aqui, o Bart Ehrman. Bart Ehrman, ele teve uma criação cristã e ele depois se torna agnóstico. E aí ele escreveu essa obra com exatamente essa pergunta: Jesus existiu ou não? Né? Ah, a síntese que nós podemos fazer, ele fala sobre os miticistas. Os miticistas, para quem não sabe quem são aquelas pessoas que argumentam que Jesus foi apenas um mito, tá? Que Jesus foi uma lenda. Esses são os chamados miticistas. Segundo esse autor aqui, o Bart Ehrman, os miticistas, eles não têm razão nenhuma de ser. Quer dizer, os miticistas, eles não têm nenhuma prova de que Jesus de fato foi um mito. Tá? Isto porque os mitos com os quais os miticistas tentam associar Jesus são mitos totalmente diferentes da história que a Bíblia narra acerca de Jesus. Então não poderia haver uma ligação entre o Jesus e os deuses, por exemplo, da Índia, os deuses do Egito, ou algum outro tipo de mito do gênero. Não. Segundo esse autor aqui, o Bart Ehrman, não há nenhuma relação entre esses deuses e Jesus Cristo. Inclusive, aqui no YouTube, é muito comum você ver vídeos em que de fato se estabelece uma relação entre Jesus e Horus, né? Ou entre Jesus e Brahma, ou entre Jesus e alguma outra divindade, dizendo, por exemplo, que Krishna foi crucificado, dizendo, por exemplo, que Horus foi crucificado e que, portanto, a crucificação de Jesus Cristo seria uma mera alteração de mitos já existentes. Isso é o chamado miticismo. Isso é o que esse autor aqui chama de miticistas. São aqueles indivíduos que argumentam que Jesus foi um mito recriado a partir de mitos já existentes, ou que Jesus seria apenas uma parábola, apenas um modelo, um exemplo, criado por alguma mente, né, de alguma pessoa, e aí essa lenda chamada Jesus teria passado de geração a geração. Enfim, então é isso que esse autor fala. Ele chama essas pessoas de miticistas, tá? Aqueles que acreditam que Jesus foi um mito. E segundo esse autor, os miticistas não têm razão nenhuma em seus argumentos. Tá? Ah, se nós formos fazer um resumo do Jesus histórico apresentado por esse autor aqui, o Bart Ehrman, tá? O Jesus histórico é na verdade o seguinte: olhem só, Jesus de fato existiu, essa é a conclusão que Bart Ehrman chega. Talvez Jesus tenha nascido em Belém. O censo mencionado na Bíblia não aconteceu, então talvez ele tenha nascido em Belém, talvez ele não tenha nascido em Belém. Nunca realizou milagres. Isso é o Bart Ehrman falando. Ele era um apocalipsista, ou seja, acreditava que as pessoas da geração dele não morreriam sem que antes ocorresse o fim do mundo. Tá? Jesus era favorável aos pobres e pecadores e ele era totalmente contra os ricos e líderes políticos e religiosos. Ele foi acusado de dizer de si mesmo que ele era o rei dos judeus. Ele foi julgado pelo Sinédrio, não havia nenhum seguidor ali anotando para saber o que foi dito e de fato se ocorreu ou não. Isso também o Bart Ehrman vai dizer. Jesus foi crucificado e 6 horas depois morreu. O evangelho mais antigo é o Evangelho de Marcos, escrito talvez no ano 70 da era cristã, e posteriormente Mateus e Lucas, e no final João. A fisionomia do Jesus histórico era tão simples e comum que a própria genética imitava. Tomé era fisicamente parecido com Jesus. Não se sabe a sua profissão, né? Tecton
que aparece na Bíblia, significava alguém que trabalhava manualmente. Poderia ser pedreiro, carpinteiro ou qualquer outra coisa do gênero. Jesus pertencia à classe média, não era nem pobre nem rico, e Jesus não era essênio, pois não se afastava das pessoas. E já os essênios se afastavam, iam morar no deserto de Qumran, por exemplo. Dizem que Jesus era essênio simplesmente porque ele falava do reino de Deus, como os essênios, que também falavam do reino de Deus, e se levantavam contra o templo e as autoridades sacerdotais. Talvez Jesus não soubesse ler e nem escrever, pois a maioria das pessoas de sua época não sabia. A procura pelo Jesus histórico significa tirar o manto de religiosidade, misticismo e espiritualidade de sobre Jesus e ver o Jesus humano. Religiosos se baseiam mais no Jesus divino e os pesquisadores se baseiam mais no Jesus humano. Jesus era contra a família, não no sentido de oposição, mas sim que ele dizia que a família não é a prioridade máxima. Quem não me ama mais do que a sua família, disse Jesus. Então, quer dizer, você tem que amar mais a Jesus do que a sua própria família. Foi isso que Jesus disse. Quem não me ama mais do que a sua família não é digno de mim. Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Mais tarde Jesus perguntaria. A minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus, e não aqueles que têm o mesmo sangue que meu. Né? Não vim trazer paz a esse mundo, mas sim a espada. Porque por causa de mim o pai se levantará contra o filho se levantará contra o pai, e nora se levantará contra a sogra. Quer dizer, então, segundo Bart Ehrman, tudo isso mostra também que Jesus não era muito a favor da família, não, família tradicional, não. Ele era a favor dele criar uma comunidadezinha formada por seguidores dele, e ele considerar essa comunidade de seguidores como sendo a família dele, e que os seguidores dele se considerassem a si mesmos como membros da família dele e um da família do outro, de tal maneira que a família tradicional formada por pai e mãe e filhos de mesmo sangue não fosse considerado. É mais ou menos essas as conclusões a que chega o senhor Bart Ehrman. Tá? Então, quer dizer, é uma obra interessante. Tá? É uma obra interessante, é uma obra que vale a pena ser lida, vale a pena ser discutida. É uma obra bastante polêmica, sim, é uma obra bastante polêmica. Ela tem em torno de 335 páginas, tá? Uma obra, não é uma obra gigantesca, né? É uma obra de 335 páginas. A letra, ela é muito boa de ser lida, quer dizer, uma letra bem espaçada e tal. Então, quando tu analisa por esse prisma, quer dizer, não é um livro difícil de ler, né? São 330 e são 335 páginas, mas pela lógica dá pra gente ler com uma facilidade muito grande, porque as letras são grandes e tal. Então, é uma obra muito interessante mesmo. É uma obra traduzida, editada pela editora Agir, que aparece aqui, né? Então, quer dizer, é uma obra interessante. Tá? É uma obra interessante que vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada. Mas eu gostaria de deixar para vocês. Ó, eu amo esse barulho de livro. Ó. Eu amo esse barulho de livro. Né? Me encanta ver o barulho do livro, o barulho das páginas, o toque das páginas, o cheirinho das páginas. Enfim, isso me encanta. Mas ainda sobre essa questão de Jesus. Jesus existiu? Você acredita mesmo que Jesus existiu? Ou você acredita que Jesus existiu e ele existe ainda hoje? Ou você acredita que Jesus nunca existiu? Quer dizer, Jesus ele era um ser humano apenas? Ou será que Jesus foi apenas um mito criado pelos cristãos? Ou será que Jesus de fato é o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo, o Messias prometido? Quer dizer, quem é Jesus, afinal de contas? Você acredita em Jesus? Você acredita em Jesus Cristo? Você acredita que ele existiu? Você acredita que ele era aquilo que os cristãos dizem, aquilo que a Bíblia diz? Você acredita que Jesus ele era apenas um professor da época dele? Um professor da cultura religiosa local da época dele? Ou você acredita que de fato ele é o Messias que haveria de vir? Ou, né,
Será que talvez ele tenha sido apenas uma lenda? Enfim, quem é Jesus na sua opinião? Essa é a pergunta que eu gostaria. Assim como teve um vídeo aqui no canal, nesse canal do YouTube, assim como teve um vídeo aqui falando sobre Deus e no final lançando esse questionamento acerca de Deus, gostaria de deixar esse questionamento também acerca de Jesus Cristo. Jesus Cristo existiu ou não? Bart Ehrman. Leiam essa obra, pessoal. É uma obra interessantíssima, interessantíssima mesmo. Vale a pena ser lida, vale a pena ser analisada, vale a pena ser estudada, vale a pena ser visualizada. Enfim, leiam essa obra, deem uma analisadinha nela. Se você acredita em Jesus, que bom, leia essa obra. Essa obra não vai tirar de você a sua crença em Jesus. Se você não acredita, essa obra não vai te tornar um religioso. Enfim, essa obra ela é uma obra que serve como curiosidade, como uma obra a mais para a gente ler acerca de Jesus, refletir acerca de Jesus. Daqui a pouco já vai vir o Natal, as pessoas vão falar sobre o nascimento de Jesus. Enfim, então leia essa obra. A minha sugestão de leitura para você. E fica essa perguntinha no ar. Essa perguntinha que eu gostaria de deixar no ar. Quer dizer, Jesus existiu? Jesus não existiu? Quem é Jesus? Um abraço.